Crítica 62, O Pequeno Corpo. Muito bem, Crítica 62 do Pequeno Corpo. O Pequeno Corpo é um filme italiano, né? Ele tem aí umas parcerias italiana e eslovênia, mas ele é um filme basicamente italiano, um filme de 2021 que traz um tema bastante interessante, cara. O título original é Piccolo Corpo, que traz então o seguinte tema. Ele coloca uma situação em que quando quando a diretora viu ela estava passeando pela Itália, né, pelo sul, enfim, por vilarejos na Itália, ela descobriu que existia uma lenda ali de um santuário que permitia que bebês que nasceram mortos fossem até esse santuário para conseguir serem ressuscitados assim, com uma única missão. Eles só iriam ser ressuscitados para receber a primeira carga de ar no pulmão, para que assim ele pudesse ser batizado. Porque sem essa primeiro sopro que entra no pulmão, eles não teriam direito a ser batizado. Olha só que viagem, mano. Olha só que coisa louca. Isso dentro da religião, né? Dentro de algumas religiões, isso realmente é verdade. Ou seja, olha só o que a gente está dizendo aqui. No caso aqui, nós estamos dizendo que bebês que nascem mortos, eles não têm nomes, não podem ser batizados, porque eles não receberam a primeira carga de ar no pulmão. Né, o tema desse filme, o Piccolo Corpo, ele diz, né, o Pequeno Corpo, ele diz o seguinte, né, logo no começo, então tem uma gravidez, existe né, logo nas primeiras cenas existe um nascimento, só que esse nascimento é um nascimento complicado, onde o bebê ele já nasce morto. Só que ele nasce morto e beleza, o pessoal já para deixar tranquilo lá, já deixa a mãe tranquila, né, se recuperando. E enquanto isso a turma, já enterra, já faz o velório, já faz tudo, já tira o bebê, já pensa, vamos pensar a vida pra frente, né? Só que a mãe fica preocupada, cara. A mãe fica preocupada, a mãe extremamente católica fica preocupada sobre a questão, né, se o bebê foi ou não pro reino dos céus, né? Então, para algumas pessoas diz, né, já fica claro que se o bebê não tem qualquer pecado, ele vai direto pro reino dos céus. Para outras pessoas, se o bebê não foi batizado, ele fica num limbo. Se liga, se o bebê não foi batizado, ele fica no limbo. Mas se ele não, cara, como é que ele vai ser batizado, bicho? Ele morreu antes de nascer, né? Ah, não, se ele morreu antes de nascer, ele vai ficar no limbo. Ué, caramba, cara, no limbo significa não vai nem pro reino dos céus, nem pro inferno. Se liga, então vai ficar ali, né, no meio a vida toda, o resto da eternidade, né? Isso para algumas pessoas, isso se torna algo inadmissível. Então, o que acontece? Pra a mãe desse filme, a Agatha, que é a personagem principal desse filme, ela vai ficar, né? Não, ela não vai aceitar esse negócio. Ela não vai admitir esse negócio de deixar o filho no limbo. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer de tudo para batizar esse filho, para esse filho poder ter um lugar no reino dos céus, cara, porque ela acredita nessa parada aí, entende? Então o que acontece? Ela descobre, ela fica sabendo de um santuário que ela precisa sair em todo o vilarejo dela e atravessar florestas e alguns perigos aí para conseguir chegar nesse santuário. Esse santuário, então, ele vai ressuscitar o bebê por uma respiração apenas, para ser tempo suficiente para ele, então, poder ser batizado efetivamente. Olha só que loucura, cara, que loucura. Então, é uma história de fé, não deixa de ser. É uma história de fé, né? Contada então por um período lá, né, num vilarejo afastado da cidade, né, bem afastado. Você vê que as roupas né, usadas nesse filme, né, o figurino, ele é totalmente, né, meio que pós-medieval ali, né? Então é um negócio bem das antigas mesmo, né? Ambientado então séculos atrás. Uma mãe que tenta salvar o filho natimorto, mas cara, lembra, salvar o filho natimorto quer dizer assim, tenta salvar do limbo. Beleza, é uma longa jornada
de fé, né? Porque é o seguinte, é uma jornada, cara. Ela tem que atravessar uma floresta cheia de perigo, num momento onde os homens só, né, só queriam saber de violência, né? Era realmente um problema isso aí, né? Os perigos da floresta, tipo roubo, sequestro, né? Poxa, você vê ali, né? O leite materno era uma coisa extremamente caríssima e rara, né? Porque, né, você tinha os bebês saindo, né, tipo, sendo mortos, morrendo. Era uma situação meio complicada. E aí você tem situações tipo bebês sendo sequestrados, mães sendo sequestradas. Essa história é muito bem contada porque ela traz todos esses dramas aí para se para dentro da telona, né? Então, né, também tem um tema trans também no filme, muito interessante também, porque o que acontece? A história, por exemplo, né, conta então, por exemplo, de uma mulher, veja, aqui é sororidade no master aqui, no total, né? É mulher ajudando mulher aqui nesse filme. Esse filme, desde o começo, você tem lá as parteiras ajudando a Agatha a ter o filho. Depois que o filho nasce morto, tá lá as mães, né, as parteiras lá ajudando a Agatha a se recuperar, beleza, maravilha, sem beleza. Depois que ela vai para a jornada, tipo, para tentar salvar o bebê, né? Ela acaba encontrando uma outra mulher, mas na verdade, aí é que tá, ela encontra um cara. Ela encontra um cara no meio da floresta, um cara sensível, um cara bacana, gente boa, e depois a gente vai e que você percebe que na verdade se trata então de um homem trans, né? Então um homem trans ajuda a Agatha a seguir a jornada dela. Só que aí é que tá, né? Você vê só como é que acontece. Esse homem trans, ele passa por uma situação que a Agatha não passa, por ele ser homem trans, né? E a Agatha, mulher ali, tendo que passar por um veneno ali de sequestro, de quase estupro, e o homem trans ali não, o homem trans tenta proteger a Agatha, né? E aí, isso aí é uma coisa interessante, né? Porque numa jornada como essa, né, precisa ter sempre alguém para confiar, né? O que dá para se dar destaque aqui, entre outras coisas, né? Além do tema bem peculiar e bem diferente, né? O enredo diferente, nós podemos dizer aqui que tem umas cenas subaquáticas bem feitas, cenas subaquáticas mesmo, pessoas, né, os atores fizeram, nadaram por vários minutos ali, fizeram uma apneia bacana ali para fazer cenas maravilhosas subaquáticas. E de novo, veja, cenas subaquáticas, o que dá para entender que tem algo a ver com o líquido amniótico também, entende? É uma coisa que eles não comentam, mas dá para se imaginar, né? Quando você está submerso, dá para você imaginar essa sensação do líquido amniótico ali que os bebês sentem quando estão, né, nos ventres maternos, beleza? Muito bem, então aí é uma coisa interessante também para se comentar, beleza? Vamos falar então aqui sobre a diretora é a Laura Samani. A Laura Samani também, ela tem feito alguns filmes pequenos, curta-metragem, e esse é o primeiro longa-metragem dela, né? O Pequeno Corpo é o primeiro longa-metragem que a Laura Samani criou. Mas já pode dizer que ela tem algumas... ela sabe fazer, ela traz uma câmera no estilo jornalístico, né? O que é a câmera no estilo jornalístico? É aquele estilo de câmera que você sai andando com o personagem. Né, para meio que acompanhar como se fosse um jornalista ali e o cameraman, né? Então beleza, então é isso, ela traz esse estilo, mas também consegue trazer aí, né, né, em determinados momentos, né, cenas realmente que dá para ser trabalhadas com grande espaço amplo, né? Tem grandes cenários, poucos closes, né? Poucas cenas fechadas, mas tem um estilo bastante peculiar e bem legal. Então aqui tem umas cenas aqui que mostra, por exemplo, a Agatha falando pro padre: olha, eu quero dar um nome. E o padre falando: não posso. A mãe só queria dar um nome pro filho que nasceu morto, cara. Só que nesse filme ele tá dizendo que não pode porque o filho não teve o ar, o primeiro sopro
né, de ar entrando nos pulmões, né? Então ele precisa disso. Sem isso ele não pode batizar. Mas como é, cara, se não pode batizar, então a igreja não tinha nada que ficar entrando nesses assuntos sobre aborto, entende? Porque também tá aí. Já que que as igrejas não podem batizar porque não tem o primeiro sopro, né? Então os abortos também já poderiam entender como, coisas de que eles também não precisavam nem entrar nos assuntos. Entende? Isso é muito louco. Então vamos lá. Mas existe então, ela sabendo, a Agatha sabendo que existe um santuário onde o natimorto pode ser batizado, ela vai atrás desse santuário. Aí beleza, ela, se liga, mano. No trailer mostra lá, ela pega o bebê, coloca num caixotezinho e leva esse bebê num caixote, cara, até esse santuário. E no meio do caminho ela encontra então, né, a Lynx. Ela encontra a Lynx, que é um homem trans que ajuda ela a passar pelos desafios aí da floresta, né? Lynx é interpretada pela Undina Quadri, e a Agatha, quem interpreta a Agatha é a Celeste Sescuti. Você vê que é bem italiano mesmo, né? Então, um mundo cheio de perigos, é importante que você tenha alguém em quem confiar, né? E tá aí, ó, você vê aí o Lynx, eu falei a Lynx, mas não é o Lynx, né? É porque é um homem trans, certo? Então, nessa jornada, a Agatha encontra o Lynx, que é interpretado pela Undina Quadri e interpreta aqui um homem trans, né? Então você vê que realmente ajuda a Agatha nessa jornada de fé, beleza? Muito bem. E aí aqui mostra os limites em que a fé os limites que a fé nos faz suportar, né? Porque realmente vários dilemas, várias coisas aqui. Realmente é muito louco esse filme aqui, muito louco mesmo, né? Dá para se falar bastante coisa sobre ele, né? E vale a pena assistir, né? É um filme, né, bem assim, mostra aquele lance pré-medieval. Vamos falar um pouco antes de fazer o resumo final. A gente vai fazer só aquela comparação que a gente sempre faz, né? Vamos fazer então a comparação aqui que a gente sempre faz, né? Que é aquela que coloca então o filme dessa crítica comparando com a crítica anterior. A crítica anterior a gente já viu aqui e viu que aqui tem comparações. A gente nessa aqui, diferentemente do outro filme que a gente não conseguiu fazer comparação nenhuma, aqui a gente tem comparações por várias coisas. Uma que é pelo tema, né? No tema você tem, tanto no Incompatível com a Vida, quanto no Pequeno Corpo, você tem mortes de bebês recém-nascidos, né? Então aqui você tem os dois, você tem as mesmas coisas, né? Você tem mortes de bebês recém-nascidos. Só que além disso, você tem uma cena que, parece que a cena saiu do outro filme, cara. Eu tinha acabado de ver o Incompatível com a Vida, aí eu fui ver o Pequeno Corpo. Ah, não, minto. Eu tinha acabado de ver o Pequeno Corpo, aí eu fui assistir o Incompatível com a Vida. Falei, cara, esse filme aqui é a mesma cena. A cena que você tem no Incompatível com a Vida, ela é idêntica, cara, né? Você tem aqui, por exemplo, quer ver? Eu vou até tirar aqui, ó. A cena do mergulho. Do mergulho, como se fosse no mergulho de gelo, sabe? Quando você cai numa camada de gelo, que você cai, né? Você fica submerso. Você tem, tanto na capa do filme Incompatível com a Vida, você já vê no pôster do Incompatível com a Vida, você já vê que tem né? É como se fosse alguém caindo, né? Alguém caindo dentro de um rio, de um lago, né? Caindo mesmo de uma parte que era resistente e que caiu, né? Existe aquela queda para dentro da água, num local totalmente quieto, úmido, escuro, como assim um líquido amniótico, né? E você vê essa representação tanto na capa do Incompatível com a Vida, quanto também no filme do Incompatível com a Vida, também tem também no Pequeno Corpo. O Pequeno Corpo também tem uma cena assim, né? Onde ela cai e fica... onde a Agatha, né, a personagem da Agatha, né, fica mergulhada, submersa, do mesmo jeito, cara, a queda é idêntica, né, o mergulho é igual, né, ela cai e fica lá, como se fosse um bebê no líquido amniótico, né, um negócio muito louco, e você vê que isso, desse jeito a gente pode dizer que as cenas são iguais, e mais uma vez a gente conseguiu comparar dois filmes
completamente diferentes. Esse não é tão completamente diferente assim, porque esse aqui tem alguma coisa próxima, né? A gente tá falando aqui, é um documentário brasileiro sobre bebês natimortos, e outro é uma ficção italiana que fala sobre um bebê que também nasceu morto e que a mãe está tentando ressuscitá-lo rapidamente só para ele conseguir ser batizado e assim ele conseguir sair do limbo e ir pro reino dos céus, né? Olha só que coisa, né? Que coisa interessante. Agora a gente vai fazer aquele resumo de 1 minuto. O resumo de 1 minuto de Pequeno Corpo é o seguinte, vamos lá. O Pequeno Corpo é um filme italiano de ficção, onde traz a história de Agatha, que é uma mãe que acaba de perder o filho, ou seja, fez uma gestação completa, mas teve um filho natimorto e ficou realmente preocupada com a situação dela, com a situação do filho, onde ao saber que ao nascer morto, o filho não pode ser batizado. E por não ser batizado, ele fica então no limbo, não vai nem para o reino dos céus, nem para o inferno. E isso para ela é algo inadmissível, não pode viver no limbo. Então ela vai atrás de um santuário para conseguir fazer com que ele seja ressuscitado, o filho seja ressuscitado apenas pelo tempo suficiente para que o bebê consiga dar uma única respiração e assim encha o pulmão de ar e aí permita que haja o batismo. Olha só que situação. Para isso acontecer, ela tem que atravessar a cidade, entrar em floresta, perigos de sequestro, perigos de assalto e fazer um monte de outras coisas. Encontra amigos no meio da floresta, mas muitos inimigos também, né? Tem muita coisa, é uma discussão realmente filosófica de fé também, né? E uma conversa entre ela própria, né? É bastante um filme introspectivo, mas com muita ação no meio dessa jornada de fé, né? É um filme bem interessante, né? Feito em 2021, lançado agora em 2023, agora no dia 16 de novembro, agora nos cinemas aqui no Brasil, beleza? Né? Então é isso aí, fica a nossa dica aí também. E lembre-se sempre que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. E nesse caso aqui, é uma história de um santuário, é uma história sobre fé, é uma história sobre um assunto bastante interessante que faz até a gente pensar o porquê que as bancas parlamentares do Congresso, que tem evangélicos e católicos ali fervorosos que impedem o aborto de ser discutido, né? O porquê que isso vai ser, por que não é discutido, uma vez que eles sequer permitem que o bebê seja batizado, né? Se o bebê natimorto não pode ser batizado, por que eles colocam essa história de que não pode abortar, de que não pode... Entende? Tem que verificar isso aí, entende? É mais um tema para ser colocado em pauta aí também, beleza? É isso aí, essas histórias tem muita coisa aí pra gente falar, beleza? É isso aí, turma!